Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de um tema que é muito presente em nossas vidas e às vezes nós deixamos de falar a respeito disso. O irmão lembra aquele momento na sua vida em que o evangelho foi pregado a você e você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você lembra desse dia, foi o dia que o Senhor te chamou à salvação. O chamado à salvação requer de nós uma resposta. Todas as vezes que o evangelho é pregado, exige uma resposta, meus irmãos. Aquele que diz sim ao evangelho respondeu de forma positiva. Aquele que não falou nada, ele respondeu não. Ele continua na mesma situação que estava antes e uma resposta foi dada. Então, quando nós falamos de chamado, meus irmãos, nós somos chamados primeiro à salvação. Mas Deus nos salvou com um propósito específico. E esse propósito é algo que nós precisamos, de tempo em tempo, pensar a respeito dele. Nós precisamos entender que Jesus não chamou ninguém que estava sem fazer nada. As pessoas que estavam servindo ao lado de Jesus, elas tiveram que deixar algo importante para elas, que elas estavam fazendo para seguir Jesus. Nós vamos olhar o exemplo de Mateus, que era um coletor de impostos. Ele era ali uma pessoa que tinha um alto cargo, que era muito bem remunerado. Jesus olha para ele e diz: segue-me. E ele abandona tudo aquilo e vai seguir Jesus. Ele entendeu que aquilo que ele tinha em suas mãos naquele momento era algo que ele jamais poderia dispensar. O chamado a servir como apóstolo. Meus irmãos, quando nós falamos sobre esses homens de Deus, parece que é algo que está tão distante, que era somente para 2000 anos atrás. Mas não, meus irmãos. Em toda a história da humanidade, Deus chamou homens e mulheres para servir a Deus. Em todos os momentos nas Escrituras, nós vamos ver esse chamado evidente. E nós hoje vamos falar um pouco sobre isso. Você lembra para que Deus te chamou? Você sabe verdadeiramente para que Deus te chamou? Nós primeiramente precisamos entender que temos um chamado para glorificar a Deus. Temos um chamado à salvação e temos um chamado a servir. Meus irmãos, quando dizemos com as nossas bocas somos servos de Deus, significa exatamente o que eu vou explicar para vocês. O servo não escolhe o que vai fazer, e sim o Senhor. Então o servo, ele segue as ordens do Senhor. E é exatamente isso que nós vamos refletir nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Êxodo capítulo 4. E nós vamos refletir a respeito de um servo muito conhecido, e ficou conhecido através de tudo aquilo que Deus fez na sua vida e com a sua vida. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse: lança na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. Ele o fez, tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna-te a meter a mão no peito. Ele meteu a mão no peito novamente, e quando tirou, eis que havia tomado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomará das águas do rio e derramarás na terra seca. E as águas do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor,
envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele porás à boca as tuas palavras. Eu serei como a tua boca, e com a dele eu vos ensinarei o que deveis falar. Verso 16. Ele falará por ti ao povo, e ele te será boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos ao Senhor que venha falar conosco. Que as nossas vidas possam ser, Pai, para a honra, para a glória do Seu nome. Eu peço ao Senhor que fale conosco nesse momento, através da Sua palavra, e que os nossos corações sejam aquecidos, assim como o coração dos discípulos no caminho de Emaús, quando ouvia Jesus falar acerca de Moisés e da obra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nesse momento, tirar as dúvidas do nosso coração, e que o Senhor possa acender uma chama, a qual nunca se apagará, a chama do desejo de te servir e de fazer a Sua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do texto em que relata o diálogo entre Deus e Moisés. E esse diálogo nós vamos ver que Moisés foi chamado por Deus e ele ficou o tempo todo colocando dificuldades e ele até formulou boas desculpas diante de Deus, mas Deus não aceitou nenhuma delas. Deus não acatou nenhuma delas porque Ele mesmo é o que faz o mudo e aquele que fala. Ele fez todas as coisas e Ele tem poder para fazer ainda mais. Eu quero voltar com os irmãos um pouquinho antes, no capítulo 3, onde nós vamos ver o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele chega ali no monte, ele vê uma sarça ardendo em fogo, mas ele olhava para aquela sarça e o fogo não consumia a sarça. Ele se deparou que estava diante de uma visão, e aquela visão ele se aproximou, e era o próprio Deus o chamando para falar com ele. Deus ele fala com Moisés o seguinte: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. E Moisés, olhando, ele já sabia que estava falando com Deus. E Deus entrega nesse momento esse chamado para Moisés. Moisés, antes disso, meus irmãos, ele estava onde? Ele estava em um lugar muito tranquilo. Ele estava num palácio. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele aprendeu a respeito de várias ciências. Ele aprendeu sobre diversas coisas, sobre a cultura egípcia. E ele foi criado como um príncipe. Mas aconteceu algo que o próprio Deus colocou no seu coração. Moisés, quando tinha exatamente 40 anos, ele sabendo a sua origem, sabendo que ele era hebreu, ele inconformado diante da forma que os hebreus eram tratados pelo povo egípcio, conhecendo ali o seu povo, o seu coração se encheu de vontade de ver aquele povo livre e de ver essas injustiças se cessarem. Então ele se depara certa vez com uma briga ali, e ele entra no meio dessa briga. E ele, com muita força, agride um cidadão egípcio. E esse cidadão morreu. Naquele momento em que o cidadão morreu, ele se desfaz daquele corpo. E no dia seguinte, ele vê outra situação onde dois dos seus estavam brigando. E ele, ao chegar ali para tentar apaziguar aquela briga, um dos cidadãos vira para ele e pergunta: você vai fazer comigo como fez com aquele egípcio? Então nós percebemos algo aqui que pode ter ferido o coração de Moisés, e qualquer um de nós talvez ficaria ofendido com isso. Ele fez algo em defesa do seu povo e ele cometeu um crime hediondo, um homicídio. E a lei daquela época falava que se você matasse um cidadão egípcio, você sofreria graves consequências. Então, o fim de Moisés foi fugir. Então ele fugiu, e ele atravessando o deserto, depois ele se juntou com um povo ali,
E esse povo se tornou sua família, ali ele encontrou sua esposa, ele começou a cuidar das ovelhas do seu sogro, e foi exatamente cuidando das ovelhas desse sogro que ele chegou e teve essa visão ali no monte, onde a sarça ardia, mas não se queimava. Então, quando nós olhamos para isso, meus irmãos, tudo o que aconteceu foi exatamente o plano de Deus sendo executado, desde o momento em que Moisés, lá quando era pequenino, teve o livramento de ser morto e foi criado pela filha de Faraó. Meus irmãos, a vida de Moisés já começa com milagres. Imagine hoje, nos dias atuais, você colocar uma criança dentro de um cesto e colocar num rio. Isso é algo impensável, mas aconteceu para livrar Moisés da morte. Era o plano de quem? O plano de Deus. E aí nós olhamos para tudo isso e nós vamos pensar, Moisés foi chamado para quê? Moisés foi chamado por Deus para libertar o seu povo. Mas esse diálogo que nós acabamos de ler em Êxodo 14, de 1 a 17, vai nos mostrar a resistência de Moisés em se colocar à disposição de Deus para servir. Nós vamos ver muitas coisas boas feitas através de Moisés. Deus usando Moisés de forma grandiosa. Mas aqui nesse início, ele resistiu duramente a aceitar o seu chamado. Meus irmãos, muitas das vezes as nossas vidas estão assim, talvez sem fazer o sentido real, mas é exatamente porque está faltando algo, e esse algo talvez seja você entender o seu propósito diante de Deus, atender e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque quando somos servos de Deus, a coisa que mais vai trazer alegria aos nossos corações é servir esse Deus. Ah, mas como nós podemos servir a Deus? Meus irmãos, nós fomos chamados à salvação. Quando nós somos chamados à salvação, nós somos chamados para fazer parte de um povo. E esse povo é o povo de Deus. Nós vamos servir a Deus servindo o nosso povo. Nós vamos servir a Deus servindo uns aos outros. Nós vamos servir a Deus cumprindo as suas ordens. Então, depois que nós somos chamados à salvação, nós somos chamados a fazer parte de um povo, nós ouvindo esse chamado, conhecendo mais de Deus, nós vamos testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós vamos fazer parte de uma família, pessoas que talvez nós nem conhecíamos, agora são importantíssimas para nós. Nós vamos viver momentos importantes, felizes, alguns tristes e difíceis, mas nós vamos estar juntos, porque nós aguardamos algo muito maior do que aquilo que estamos vivendo nesse momento. Então, quando nós olhamos para isso, meus irmãos, precisamos entender que Deus nos chamou ao serviço cristão. Nós vamos ver que os apóstolos falam sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso, a mordomia cristã, servirmos uns aos outros, fazer com que a nossa vida faça sentido no serviço cristão. Aí as pessoas pensam assim, mas como é servir a Deus? Eu acabei de dizer. Servindo uns aos outros, sendo obediente àquilo que Deus nos ensinou através das Escrituras. Aí, como que nós vamos ter um exemplo? O maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus. Ele, sendo o Senhor, se fez servo. E nunca nós vamos encontrar um texto dizendo que Jesus estava pensando em desistir. Nós não vamos encontrar um texto que Jesus resistiu ao seu chamado. Nós não vamos encontrar. Por isso eu digo que ele é o exemplo perfeito. O exemplo perfeito de servo. O servo sofredor, que depois nós vamos ver ele em glória. Meus irmãos, o que aconteceu aqui no momento em que Moisés foi chamando? Faltou ele olhar direito para Deus. Faltou entender o tamanho do privilégio que Deus o deu. Faltou fazer a pergunta certa. E sobrou algo aqui para Moisés. Sobrou desculpas, meus irmãos. Eu já falei essa frase, e essa frase não é minha, tá? Eu também não sei de quem é. Mas essa frase faz muito sentido. Se nós nos tornarmos muito bons em dar desculpas, não seremos mais bons em nada. Porque quando nós estamos dando desculpa, nós estamos impossibilitando nós de sermos bons em outras coisas. E isso vai atrapalhar, e isso vai atrasar as nossas vidas. Então, pensando no chamado ao serviço cristão, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que para falar de Jesus para alguém precisa ser pastor. Isso é uma mentira.
Todos que estavam junto com Jesus, eles pregavam o evangelho. Eles aprendiam e eles ensinavam. Eles recebiam e eles davam. E o evangelho não é algo que é para ficar em mim, não é algo que é para ficar em você. O evangelho é algo que quanto mais a gente leva, mais ele cresce, mais ele multiplica. Ele não vai acabar, não vai esgotar. Ele vai ficando cada vez maior e mais forte. A mensagem da salvação, as boas novas do Senhor Jesus. Então todos nós temos o dever de servir falando de Jesus. Se você recebeu algo tão valioso e que cada vez que isso chega em outra pessoa se torna maior ainda, nós temos o dever de multiplicar o evangelho, multiplicar as bênçãos, as transformações que o evangelho traz às nossas vidas. Meus irmãos, quando nós olhamos vidas de pessoas transformadas através do evangelho, isso é para nós pensarmos quanto mais outras pessoas o evangelho pode transformar, quanto mais pessoas serão transformadas e testemunharão que o evangelho é algo transformador. A mensagem que nós temos é poderosa. A mensagem que nós recebemos transforma a vida das pessoas. Faz as pessoas realmente sentirem o que elas precisam sentir de Deus. Saber que as suas vidas agora fazem realmente sentido. Agora, uma pergunta que eu vou fazer e nós vamos responder juntos. O que realmente está impedindo você de responder ao chamado de Deus? Incapacidade ou falta de confiança naquele que o chamou? Meus irmãos, às vezes nós pensamos assim: eu vou falar para aquela pessoa, mas aquela pessoa não vai responder. Meus irmãos, foi o que Moisés falou para Deus. No início aqui, no capítulo 4 aí, o texto que nós lemos, já começa assim, Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Meus irmãos, o Senhor te salvou. Se o Senhor te salvou, você não precisa ter dúvida disso. E você precisa falar isso para as outras pessoas. E você precisa falar também: o Deus que me salvou quer te salvar. O Deus que me livrou quer te livrar. O Deus que me abençoou terá prazer em te abençoar. E as nossas vidas serão muito mais felizes. Os nossos dias serão muito mais alegres de entendermos que existem pessoas que estavam perdidas e foram encontradas por Jesus, por causa da nossa coragem de falar do amor de Jesus. Lembrando que o Deus que chama é o mesmo que capacita. Se nos colocarmos à disposição, Ele vai nos abençoar. Ele vai abençoar o nosso esforço e Ele será glorificado através das nossas vidas. Meus irmãos, olha só, por muitas vezes nós olhamos e pensamos um monte de coisa. E eu já tive alguns tipos de pensamentos, mas Deus foi misericordioso comigo e tirou isso da minha mente. Eu também já teve uma época que eu pensava assim: não, quem tem que pregar é quem sabe muito da Bíblia, quem sabe pregar é o pastor que tem que pregar. Meus irmãos, o pastor tem que pregar, e ele prega. Mas o pastor é chamado por Deus, é um chamado específico. E é um privilégio ser pastor. Mas o pastor é chamado para cuidar do rebanho do Senhor Jesus. Mas esse rebanho, ele também precisa multiplicar a multiforme graça que lhe foi dada. Meus irmãos, mas eu não sei pregar, meus irmãos. Olha só. Quando Pedro prega em Atos 2, ali, 3.000 pessoas se convertem, não é isso? E nós vamos lendo o livro de Atos. Logo em seguida a gente vai ver os diáconos sendo instituídos. E nós vamos ver um personagem ali, que é Filipe. Ele já começa a pregar, ouvir a voz do Espírito Santo e vai pregando, e ele vai fazendo isso sem cessar. Mas, meus irmãos, ele era apóstolo? Não, ele não era. Ele podia muito bem pensar: não, quem tem que pregar é os apóstolos. Mas não. Ele é chamado de evangelista. Evangelista é aquele que leva o evangelho. E cada um de nós precisa fazer o trabalho de um evangelista. O apóstolo Paulo exorta Timóteo: faz o trabalho de um evangelista. Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Timóteo era um jovem, meus irmãos. Um jovem. Uma pessoa que muitas vezes as pessoas olham e falam: eu vou dar crédito a um jovem. Sim, você vai. Porque aquilo que está nele é muito poderoso. E vale a pena ouvir. Então, quando nós olhamos aqui, meus irmãos, Deus nos chamou à salvação, Deus nos chamou ao serviço, Deus nos chamou a pregar. Deus nos chamou a curar.
Meus irmãos, como que você vai curar uma pessoa? Você não consegue curar ninguém, mas através de você, Deus pode curar pessoas. Então, quando nós oramos por alguém, meus irmãos, não duvidem das orações que vocês fazem. Orem com fé, porque muitas vezes eu já vi pessoas enfermas sendo curadas. E muitos outros momentos também nós podemos curar a dúvida de alguém, podemos curar a tristeza de alguém. As nossas palavras precisam ser palavras de bênção. As nossas palavras precisam ser palavras que vão trazer reflexão ao nosso Deus. Olha, muitas vezes as pessoas elas têm a mania de fazer juízo temerário. Nos dias atuais as pessoas pensam assim, olha, só Deus que pode julgar. É um entendimento muito errado da palavra. Todas as vezes que alguém está em falha, a própria Bíblia já julga essa pessoa. Se nós olhamos o tempo todo para as pessoas, as suas ações, e conhecemos a Bíblia, essas pessoas estão sendo julgadas pela palavra. A Bíblia condena o julgamento temerário. Aquilo que eu julgo sem saber ou conhecer realmente os fatos. Esse é o julgamento proibido nas Escrituras. Porque a Bíblia também diz, julgai segundo a reta justiça. Julgai segundo as Escrituras. Então, o povo, vamos se dizer assim, as pessoas que às vezes não nos conhecem como deveriam, elas nos julgam o tempo todo. Olha só, nós vamos pensar em exemplos como esse. Pessoas que outrora não conheciam o Senhor Jesus e viviam uma vida dissoluta. Viviam uma vida de qualquer forma. E aí, de repente, essa pessoa é alcançada pelo Evangelho, conhece Jesus e o seu coração transformado não deseja mais viver daquela forma. Assim é a vida do crente. Aí as pessoas vão olhar, fulano depois de fazer isso, aquilo, agora está lá escondendo na igreja. Meus irmãos, é o melhor lugar para esconder. Pode vir todo mundo esconder, sempre vai ter lugar. A questão é que nós vamos carregar o tempo todo aquilo que nós fizemos. E isso pode às vezes dificultar a nós termos autoridade em nós mesmos. Olha só, Moisés. Moisés ele vai voltar agora para o Egito, onde ele matou um egípcio, onde ele saiu fugido. No primeiro momento, qualquer um de nós, no lugar de Moisés, pensaria a mesma coisa. Eu vou voltar para lá, aquele povo vai me matar. Mas, meus irmãos, quando Deus nos encoraja, quando Deus nos manda ir, podemos confiar. Ele vai prover tudo que nós necessitarmos. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do cuidado. Então nós precisamos pensar nisso. Não importa o que as pessoas vão falar de nós, se nós estamos vivendo o Evangelho. Ruim seria essas pessoas estivessem olhando para nós e falassem, olha que mau testemunho aquela pessoa está dando. Mas meus irmãos, viver o Evangelho é testemunhar a Jesus Cristo, aquilo que Ele fez em nossas vidas. E se você tem dificuldade de pregar para alguém, fala daquilo que Deus tem feito na sua vida, com um coração grato. Olha, o Senhor tem me abençoado. Olha como eu tenho sido abençoado pelo Senhor. Olha, Deus tem me dado livramentos. Reconheça o que Deus fez na sua vida e fale isso para outras pessoas. Você já vai estar pregando. A segunda pergunta. Se Deus lhe pedisse para fazer exatamente aquilo que mais causa medo, você obedeceria imediatamente ou apresentaria as mesmas desculpas de Moisés? Meus irmãos, tem uma música que eu gosto muito, que é do cantor Fernandinho. Eu já ouvi essa música não sei nem quantas vezes. Sabe por quê? Porque às vezes a música, ela nos dá uma coragem, ela faz alguma coisa com a gente, ela mexe com a gente a música, né? E ele canta assim, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Meus irmãos, ser escravo do medo é algo terrível. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo, eu não vou fazer aquilo. O medo, ele congela as pessoas, o medo, ele trava as pessoas. E Deus nos chamou para sermos corajosos. Vocês lembram quando Deus fala com Josué? Não te chamei eu? Seja o quê? Forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E meus irmãos, a nossa batalha não é como a batalha que Josué ia enfrentar naquele momento.
Josué está dando prosseguimento na missão que Moisés recebeu. O chamado de Moisés continua em Josué. E Deus está falando lá na frente para Josué: olha, não foi eu que te chamei? O chamado de Josué, seja forte e corajoso. O diálogo agora foi mais simples, foi mais tranquilo, porque Josué estava ao lado de Moisés e viu tudo que Deus fez através da vida de Moisés. E meus irmãos, muitas vezes as pessoas estão ao nosso lado e estão vendo as coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas também. E nós estamos inspirando pessoas. E essas pessoas que nós inspiramos, meus irmãos, elas precisam verdadeiramente receber a semente mais poderosa desse mundo, que é a semente do Evangelho. A semente que dá frutos que transformam gerações, que transformam vidas, transformam famílias, transformam destinos. E então, meus irmãos, não ignore o chamado de Deus. Se Ele está te chamando, responda positivamente. Lembrando que Deus não pede, meus irmãos, Ele manda através das Escrituras. Às vezes nós pensamos assim, de forma tão romântica, que Deus está pedindo algo para nós. Meus irmãos, isso é um erro grave para nós interpretarmos as Escrituras. Quando Deus fala, ide, Ele está mandando ir. Ele está dando ordem para a sua igreja. Nós somos parte dessa igreja, a ordem é para nós. Aí Ele fala o quê? Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, não é isso? Não é isso, meus irmãos? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. E aí Ele faz uma promessa que eu não esqueço, nem o dia da minha vida. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, estamos aqui aguardando a consumação dos séculos e o Senhor não nos deixa só. Ninguém aqui está só. Precisamos entender isso. Ele não nos abandona, nós não estamos só. Naquele momento de dificuldade, ao invés de ficar desesperado, dobra-se o joelho e fala, Senhor, eu sei que eu não estou só, então ouça a minha oração. A terceira pergunta, meus irmãos, quantas oportunidades de servir você já perdeu? Porque continuou esperando sentir-se preparado, mesmo depois de Deus ter lhe dado direção. Meus irmãos, essa aqui é uma parte bem crítica a respeito do chamado particular do crente. Muita gente fala assim, pastor, eu sinto que ainda não é a hora. Quem está colocando esse sentimento em você? Será que é Deus? Porque Deus te dá uma ordem, e aí você tem um sentimento que diz o contrário. Meus irmãos, a hora é no momento em que você leu nas Escrituras e você recebeu uma ordem. Se você leu nas Escrituras o que você tem que fazer, você está recebendo a ordem, e o momento é no momento que você conheceu essa palavra. Então, você pode ter perdido muitas chances, mas hoje você tem outra. Não diga não. O Senhor te convida nessa noite para refletir a respeito de como você tem servido a Deus. O Senhor te chama nessa noite para pensar a respeito de pessoas que você poderia ter falado a respeito do Senhor Jesus, mas não teve coragem. E muitas vezes as pessoas estão olhando para você, esperando você falar. Meus irmãos, existem pessoas que eu posso ir lá e pregar para essa pessoa não me conhece, talvez possa me ouvir, mas essa pessoa confia mais em você, porque ela conhece você há mais tempo do que eu. O Instituto Haggai, que é um instituto muito sério, fez uma pesquisa nos Estados Unidos, e nessa pesquisa ficou comprovado que a maioria das pessoas que se converteram, 70% dessas pessoas foram através de familiares ou amigos. Então, nós precisamos pensar a respeito disso. Às vezes a pessoa não quer vir na igreja, você convidou ela para vir, ela não quer vir no culto. Mas você tem acesso a essa pessoa te ouve, essa pessoa dá crédito àquilo que você fala. Então fale, não te cales, abra sua boca e permita que o Espírito Santo haja através da sua vida. Meus irmãos, não precisa ter medo, não precisa. E também não precisa se sentir frustrado se você falou e a pessoa não creu naquele momento. Existem pessoas que vão ouvir o Evangelho por anos,
Mas vai chegar o dia marcado pelo Senhor, que aquela pessoa será quebrantada, crerá no Senhor Jesus Cristo, será transformada, vai arrepender dos seus pecados e dará testemunho da obra de Jesus na sua vida. Meus irmãos, aqui o chamado de Moisés. Nós vimos aqui como foi, mas eu quero mostrar mais 2 homens que foram chamados e a forma que eles reagiram ao chamado, para que isso possa servir como testemunho para nós, para que sirva como reflexão para nós. Moisés, ele teve um diálogo, o Senhor quebrou as objeções dele, mas existem 2 aqui que receberam diferente chamado. E eu vou começar com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, o chamado do apóstolo Paulo foi um chamado radical. O apóstolo Paulo simplesmente ele era o maior perseguidor de cristãos na época, esse era o título dele. E aí, de repente, vamos ler no texto, Atos 9, a partir do verso 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres levassem presos para Jerusalém. Seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu abriu ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Meus irmãos, o Senhor aqui não ficou dialogando muito com Saulo, né? Ele chegou, o clarão, ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E ele já fala, já dá uma ordem, não é isso? No verso 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus aqui, ele foi curto e grosso com o apóstolo Paulo. Depois você levanta aí, vai para a cidade e você vai receber lá mais algumas orientações daquilo que você vai fazer. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele em algum momento falou assim: não, mas eu não posso. Ah, mas eu sou perseguidor de cristãos. Não, ele não falou. Ele obedeceu. Ficou 3 dias orando até que o Senhor manda o seu servo Ananias orar por ele. E aí ele volta a ver e ele vai aprender através do Espírito Santo e de alguns irmãos a respeito do Evangelho. E depois vai sair a pregar esse Evangelho. E será perseguido. Ele vai abandonar a vida de títulos que ele tinha. A vida que ele tinha de honrarias agora vai se transformar em vida de perseguição. E ele vai dizer às igrejas que para ele isso tudo é lucro. Ele vai dizer que morrer é lucro, por causa daquilo que ele ganhou através de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nem em todo momento vai acontecer uma visita pessoal de Jesus para alguém se converter. O apóstolo Paulo foi uma das poucas exceções. Jesus, ele vai usar a igreja, Jesus, ele vai usar a nós, para que outras pessoas conheçam o Evangelho, conheçam Jesus, sejam libertos, salvos, curados. E nós seremos esse instrumento, como um bisturi na mão de um médico cirurgião habilidoso, reparando aquilo que precisa ser reparado ali e devolvendo a vida. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós olhando aqui, começa o chamado do apóstolo Paulo dessa forma. E para nós encerrarmos aqui, eu vou chamar a atenção através de outro chamado muito marcante nas Escrituras, que foi o chamado do profeta Isaías. O texto está em Isaías 6, a partir do verso 1. E aqui nós vamos ver um servo que a única coisa que ele temia era o Senhor. No ano da morte do rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e as abas das vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirava do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: e eis que ele tocou os teus lábios. Na iniquidade foi tirada, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: vai, dize ao povo: ouve, ouve e não entendais, vede, vede e não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, feche-lhes os olhos, para que não vejam. E ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, com terribento e com orvalho, os quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Agora imagine esse chamado de Isaías. Ele fica desesperado pensando que vai morrer porque ele viu essa visão do Senhor. E aí depois o Senhor pergunta: quem irá por nós? Ele responde: eis-me aqui, envia a mim. Aí é passado para ele a missão. A missão é que ele vai pregar um povo que não vai ouvir a sua mensagem, não vai dar ouvidos à sua mensagem, um povo que não irá ser transformado pela sua mensagem, um povo que não dará crédito à sua mensagem. Aí ele olha e pergunta: mas até quando? Até que sejam todos desolados, até que sejam todos destruídos. E se sobrar um 10º ainda, virá de novo desolação. Aí somente no versículo 13, nós vamos ver uma semente de esperança. Qual é essa semente? Mas se ainda ficar a 10ª parte dele, tornar-se destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Esse toco, meus irmãos, são aqueles remanescentes, aqueles que ficam fiéis. Assim como na passagem de Elias, que Elias pensava que estava só, e o Senhor disse que ele tinha preservado ainda 7.000. E através desse que permaneceram fiéis, brotaria de novo o povo de Deus. Mas aqueles que estavam infiéis receberiam grande castigo através das mãos do Senhor. Mas aqui nós vamos ver, meus irmãos, que a nossa missão não é tão dura quanto a missão de Moisés, não é tão dura como a missão de Paulo, não é tão dura como a missão de Isaías. Nós vivemos um tempo mais tranquilo, nós não estamos sendo perseguidos, nós não estamos sendo ameaçados ainda, mas precisamos pregar, precisamos falar a tempo e a fora de tempo, precisamos testemunhar e precisamos principalmente pensar a respeito: o que tem me impedido de falar de Jesus? Por que eu não tenho falado de Jesus? Quantas pessoas eu conheço que eu posso falar de Jesus? Essas perguntas precisam ser respondidas. Quando elas respondidas, elas precisam de ação. E quando nós agirmos, o Senhor nos usará como instrumentos na sua obra, meus irmãos. Isaías foi humilde para reconhecer quem ele é, e Deus se agrada disso. Isaías estava pronto.
Deus quer isso em nós. Isaías não recuou, mesmo que o resultado do seu trabalho não fosse aquele que ele queria. E Deus chamou todos nós, meus irmãos, com limitações, com fraquezas, com impedimentos, grandes ou pequenos. Deus nos chamou e agora é conosco. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, tudo isso foi pregado aqui, nós vamos dizer amém? Um amém tão tímido. Vamos falar um amém agora, bem forte. Vocês que disseram, hein? Meus irmãos, é muito importante pensarmos sobre isso. De tempo em tempo precisamos falar sobre isso. Nós temos um chamado. Precisamos responder esse chamado. Precisamos agir da forma que Deus quer que agimos. Precisamos fazer da forma que Deus quer que façamos. Então eu convido você nesse momento para nós orarmos. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e nesse momento em que nós estamos orando, nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Vamos falar para o Senhor a respeito das nossas dificuldades e da nossa ânsia, que Ele quebre as nossas dificuldades, para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas vão testemunhar para nós que foi alguém que era improvável que falou de Jesus para aquela pessoa. E muitas vezes nós achamos que somos pessoas improváveis, mas Deus ama usar os improváveis. Nenhum dos discípulos de Jesus era possivelmente uma pessoa provável ali, quando ele chamou os 12. A única pessoa que nós vamos ver mais relevante, que foi chamado para ser apóstolo, foi o apóstolo Paulo. E mesmo assim ele teve que abandonar tudo o que ele era, para se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. Que Deus possa transformar as nossas vidas. E que comece nessa noite, mais uma vez. Maravilhoso.